Buenas noches. Bora lá para mais uma live sobre comportamento. Vamos chegando. Friozinho bom. Deixa eu convidar aqui a galera. Chegando a falar sobre comportamento. Hoje tem um tema sensacional. Mais uma curiosidade aí da nossa máquina chamada cérebro. Entender como que funciona, o que que acontece quando a gente aprende, quando a gente desaprende, o que que acontece no nosso cérebro. Hoje a live ela vai ser basicamente explicar isso daí e como que você deixa seu cérebro, vamos dizer assim, de uma forma bem didática, como que você aumenta o seu cérebro, como que você aumenta a capacidade cerebral. Vou entrando, mandando um aviãozinho aí pra galera. Entrando. A gente está fazendo uma sequência de lives falando sobre comportamento. Por que que é tão desafiador mudar? Por que que é tão desafiador entender o comportamento? Por que que é tão difícil, né, de fato, mudar um comportamento ou alterar um comportamento? A gente já falou de hábitos, já falamos aqui sobre perfil. Cada pessoa tem um perfil diferente, né? Essas lives ficaram salvas. E cada pessoa possui um comportamento diferente. Tem até uma frase que eu gosto de usar que é: não trate o outro como você gostaria de ser tratado. Porque a gente sabe que cada pessoa reage de uma forma, cada pessoa tem uma motivação diferente, cada pessoa se desenvolve de maneira diferente. Então, por isso, quando a gente fala não trate o outro como você gostaria de ser tratado, é justamente por isso. E se você tem marido, tem esposa, tem filho, namorado, namorada, seja lá o que for, ou se você é líder, né, de uma empresa, você sabe muito bem do que eu estou falando. Que às vezes a gente quer, de fato, que a outra pessoa trate a gente da mesma forma, só que, na verdade, na prática, não é bem assim que funciona, né? Na verdade, se a gente for pegar e mapear, né, as outras pessoas, principalmente aquelas pessoas mais próximas, a gente vai entender que cada uma tem um comportamento diferente, cada uma tem um motivador, cada um tem uma forma de questionar diferente. Alguns são mais diretos, outros precisam de um pouco mais de detalhes. Então, na outra live que ficou salva, a gente fala justamente sobre isso, sobre comportamento, certo? Ah, deixa eu ver aqui. Vamos dar um. Hello! Olá, tudo bem? Bem, e você? Bem, graças a Deus. Muito frio aí? Muito frio, muito frio, muito frio. Eu Nossa, tava. até eu que não sou de usar blusa, olha. Tô com um casaco, tô com um colete. Aqui tá bastante frio. Eu coloquei isso aqui assim, ó, na perna, porque eu tô sentindo muito frio. Não sou de sentir frio na perna, mas tô sentindo. Tô com essa blusa. A ponta dos meus dedos estavam sem sangue, tava dormente. Deixa eu aumentar aqui. Esse tripé aqui, eu vou te falar, viu? Aí. Bora lá, então. Tá sem áudio.
Eita, nós. Instagram, você não vai começar não, né? Me ajuda aí, meu jovem. Vamos ver o que rolou aqui. Caiu ou você que saiu mesmo? Não, é que o meu Instagram, ele me bloqueia depois que eu passo determinado tempo e eu tenho que tirar isso por causa das lives. E aí, quando eu volto, volta sem som. E aí eu preciso sair do Instagram para que dê certo. Ah, tá. Pensei que eu. Deixa eu só abrir aqui no negócio do computador. Pensei que o Instagram tava de brincadeira de novo. Não, não, tá tudo certinho. Então, let it go. Vamos lá, proteger hoje. Tava falando aqui no início que o assunto hoje é basicamente explicar um pouco de um dos fenômenos, né? Nossa, quase não sai. Do nosso cérebro, uma curiosidade que poucos sabem, que o cérebro ele tem a capacidade de aumentar e diminuir de tamanho. E como, já colocou aí, e como que isso acontece de fato, né? Fique seu comentário para quem entrar, para entender do que a gente está falando, por favor. Como que eu fixo esse tempo? Ah, aqui apareceu, que não estava indo não. Então, neuroplasticidade é um assunto que está sendo bem comentado ultimamente. Porém, pelo que eu vejo, tá? No dia a dia, com as pessoas que eu converso, com as pessoas que eu acompanho, assim, né? Instagram e tudo mais, é um termo que ele é científico e mesmo quem já ouviu falar acaba ficando com dúvidas. Dúvidas ou não entende de fato na prática, né? Como que isso funciona, porque geralmente ele é passado de uma forma mais superficial. Isso que eu ia falar. A gente tem. Hoje a gente tem muita informação, né? E aí as pessoas sabem assim, eu sei o que é neuroplasticidade, eu sei que meu cérebro pode mudar, mas tá, e aí, como que ele pode mudar? E essa mudança é para quê, né? E eu tenho que fazer o quê para ele mudar? Será que só eu viver já muda ou eu tenho que fazer alguma coisa? E a gente sabe que tem tudo isso, né? A gente sabe que, Exato. mas se você não exercita, se você não pratica, você não tem o mesmo efeito do que no seu uma pessoa que pratica. Seu microfone Ah, tá raspando. É que tá raspando aqui, peraí. Pronto. fechou. Não, ainda vai raspar. Pronto. Parou, né? Parou. Então vamos começar. Eu separei algumas perguntas aqui, aí a gente pode ir respondendo umas perguntas dos alunos, umas perguntas que as pessoas costumam fazer para a gente, e aí a gente já divide com o pessoal aqui da live. O que você acha? Bora. Bora. A ideia aqui é trazer a neurociência, né? Que é o que a gente faz no Neurocoffee. É trazer a neurociência, que é um estudo tão complexo, e o objetivo é trazer ele praticamente um beabá, né? O que é a neurociência, que é o estudo do cérebro e o sistema nervoso como um todo, né? Então vamos Vamos começar. buscar aqui de uma forma. Eu vou falando se de repente, né, ficar alguma dúvida e a gente vai trabalhando durante. Vamos lá. Fechado? Fechado, vamos lá. Começando. A grande questão vamos falar cada um de um ponto de vista que eu falo de uma forma de falar, de uma forma de linguagem de falar diferente. O que é neuroplasticidade? Vamos começar. Só aumentar aqui o volume que está um pouco baixo. Pronto. Então, o que é a neuroplasticidade? Se você nunca ouviu esse termo, você pode levar ele basicamente ao pé da letra, tá? Neuro, de neurônio, de, né, cérebro, plasticidade, de plástico. Então, se a gente for levar mesmo ao pé da letra, o nosso cérebro ele é plástico. Só que assim, não é que ele é um slime também, né? Ou uma moeba, mas
é a habilidade dele poder se transformar. Então, se a gente puder falar de uma forma bem direta e didática, o que é a neuroplasticidade? É a habilidade que o cérebro tem de se transformar, é aprender, reaprender e desaprender. Então, o nosso cérebro ele tem essas três habilidades. E quando isso acontece, é o que a gente chama de neuroplasticidade. Então, de uma forma bem resumida, mas bem clara, é mais ou menos isso. É a capacidade do cérebro de reaprender, aprender ou desaprender algo. Eu gosto bastante de dar esse mesmo exemplo que você deu do nome plástico, né? E aí eu gosto de falar que a neuroplasticidade é como se você tivesse um plástico, um saco de plástico, você tivesse um papel alumínio. Antigamente, as pessoas acreditavam que o cérebro era como? Você pegava o papel alumínio e amassava, e do jeito que você, depois de criança, que você era, né? Que você moldava o seu cérebro, ele ficava. E mesmo que a gente, né, abra o papel alumínio, ele fica amassado, né? Ele Uhum. fica como, né, mais liso e tal. E eu gosto de dar esse exemplo. Já o plástico, você pode amassar ele, pode voltar, você pode assoprar dentro, pode esticar. O plástico, ele é sempre moldável, né? Então, eu gosto de dar esse exemplo porque o papel alumínio eu não acredito, não acho, pelo menos, que seja moldável. Ele se molda, mas ele sempre fica ali com as marcas de quando você amassou ele. Já o plástico, não. O nosso cérebro, ainda que a gente tenha crenças, ainda que a gente tenha vícios emocionais, traumas, tudo isso a gente pode mudar, né? Tudo isso a gente pode dar um novo significado, a gente pode de uma nova maneira e pode ter novos resultados, como se fosse o plástico mesmo. Então, é a capacidade que o cérebro tem de o desaprender, de dar um novo significado para as coisas que de repente não estão te ajudando a prosperar na vida e conseguir fazer você alcançar aí outros patamares. Exatamente. O cérebro ele não é fixo. O cérebro em si ele é moldável, como você acabou de falar. Eu trouxe um exemplo sensacional. Se a gente for pegar, você consegue transformar o plástico em qualquer coisa. O papel filme, você até consegue moldar ele, mas ele não toma a forma 100%. E o nosso cérebro, por isso que a gente aprende. Quando a gente aprende algo, a gente está estimulando a neuroplasticidade. E aí, uma das coisas que você falou, e é real, há muito tempo, não tanto assim, mas alguns anos atrás, as pessoas acreditavam que uma vez que o seu cérebro foi moldado quando criança, ele era daquele jeito e pronto, acabou. Depois vieram vários estudos a partir disso daí e descobriu que não, que o cérebro, até o fim da vida, ele passa por diversas transformações. Então, isso que é legal, né, do cérebro. Então, independente do que você faça ou deixe de fazer, é possível você aprender algo novo. Ou se você já sabe, mesmo que seja um comportamento ruim, um comportamento negativo, você consegue sim modificar esse comportamento por causa da habilidade do cérebro de se transformar. Exato. Porque se não fosse assim, por exemplo, uma pessoa que de repente ela, sei lá, ela nasceu e pratica futebol e joga futebol bem, aí ela cresce e aí ela poderia fazer algo melhor que isso. Ela só faria isso e se ela não quisesse optar por essa carreira, ela ia ter que sofrer ali sendo uma pessoa medíocre. Isso não é verdade. Ela pode adaptar o cérebro dela para fazer outras coisas, né? Não só Uhum. aquilo que ela era boa fazendo na infância, mas ela pode descobrir novas habilidades que ela nem era tão boa. E eu vejo muito isso com criança. Eu vejo que as crianças elas têm crescido com uma mentalidade errada sobre isso. Faltam hoje em dia mais que a gente fale mais de neuroplasticidade para a criança. Por quê? Sempre colocada num sistema é, de métodos, só que métodos que a fazem não expandir a capacidade que ela tem do cérebro, né? Uhum. Que hoje ela é colocada é tipo assim,
você tem que acordar a tal hora, fazer tal coisa e tal coisa. Não, não tô falando de disciplina, tô falando que você tem que tirar tal nota sem saber meio que o porquê. De repente, a sua habilidade é muito melhor em outra área, mas não é para explorar isso agora. Você decide só quando você estiver lá na sua fase adulta. E o que que acontece? Que eu vejo, eu converso bastante com as crianças que moram nesse prédio aqui. A criança, ela acha que de repente, eu sou ruim de exatas, matemática, né? O pessoal resume exatas em matemática. Sou ruim. Então eu vou ser ruim a minha vida inteira em matemática. Eu não vou querer saber de, não vou querer. A criança já fala que, eu não vou querer ser engenheiro da matemática. Ela já vai meio que anulando parte da vida dela que ela poderia se dar muito bem, né? Porque engenharia, e eu sou engenheira de profissão, não é só cálculo, não é só matemática. Muito pelo contrário, isso a gente vê no primeiro ano, muito forte, segundo ano. Mas a criança, ela já vai, sabe? Não é nem selecionando, ela vai tirando da vida dela possibilidades que ela poderia ter, porque ela acha que porque o ensino não a favorece nesse momento, ela é incapaz de ter isso. Não dá para fechar a janela muito alto. Já tá. É o cachorro que tá. Não tem o que fazer. Pode falar. Não, pode continuar. Terminei já. Tentei. É exatamente isso. Eu diria assim, estimular a neuroplasticidade da criança. Porque uma vez que você fala algo para ela, que as pessoas falam algo para a criança, ela tende a acreditar. Muitas vezes nem sabendo o que é, mas acredita. Então, esse ponto de você moldar o cérebro da criança é o momento que o cérebro, que a criança está absorvendo uma enxurrada de coisas. E aí, isso basicamente pelo fato do cérebro se transformar. Então, um dos pontos que você tocou é exatamente isso. Eu já vi vários casos assim, a criança, é que eu não sou boa de números. E aí ela cresce acreditando que ela não é boa com números. Uma coisa é você ir trabalhar com engenharia, que seja na parte, né, mais técnica, ou trabalhar o dia inteiro com planilhas, fazendo cálculos, essas coisas. Tem pessoas que realmente se desenvolvem mais para o lado humano, e tem pessoas que é mais o lado lógico. Mas isso é desenvolvimento. Hoje, se eu falar para você, né, você que está assistindo, eu falar assim, ó, eu vou te dar R$ 1.000. Hum. Eu vou te dar R$ 1.000. Você sabe quanto é R$ 1.000? Sei quanto é R$ 1.000. Opa, então peraí. Então você sabe uma coisinha de números aí. Então eu vou te dar mais R$ 150. Só que assim, você só pode gastar 10% disso tudo. Você não acha que a pessoa ela vai lá e vai descobrir o quanto é os 10%, não saber, se não souber de cabeça, ela vai lá e vai buscar saber quanto que é 10% lá de 1.150 que seja, né? Então, olha o Jones aí, eu também quero, vou colocar minha conta aqui. Mas é exatamente isso. Isso tem algo relacionado com o PNL. Também, Mas né? eu acho Ah, que antes da PNL, eu ainda acho que é um problema cultural de mentalidade. Eu acho que o- isso tudo vem depois. A mentalidade que eu falo é assim, é a conversa interna que existe dentro dos lares. É a forma como você educa o seu filho, é o que você fala para ele. Não é simplesmente que eu sei que as pessoas elas têm uma tendência de repente mais para biologia, né, para biológicas, humanas, exatas. Eu tenho uma facilidade gigante com exatas, mas porque eu me treinei para isso. Para mim é muito óbvio isso. Se eu quiser, e eu falo isso com propriedade, porque eu passei em todos os vestibulares que eu queria. Se eu quisesse ter treinado para humanas, eu teria treinado e teria passado. Por quê? Porque eu era boa em humanas, tanto quanto eu era boa em exatas. Só que exatas, nos meus últimos anos de ensino médio, eu treinei com mais exponencialidade para que eu atingisse o resultado que eu queria. Porque quando eu era pequena, meus pais, pequena, né, mais nova, meus pais nunca falaram sobre você é boa em matemática e você é ruim, sei lá, em língua portuguesa. No entanto, que eu fiz Olimpíadas, tanto de matemática como de outras matérias, e eu fui bem em todas. Eu sempre tive uma nota bem acima da média em todas as matérias. Então,
para mim, isso sobre, mas a criança tem uma dificuldade no foco. E eu sei que tem crianças que, exatas e tudo mais, mas eu acho que é muito mais trabalhado em casa, e isso antes de desenvolver, claro, né, a criança já formar a mentalidade dela ali com 12 anos, por exemplo, que ela já formou, que ela já acredita que ela é ruim em matemática, é muito mais difícil de você trabalhar do que quando a criança tem ali 6 anos, 7 anos, que ela está entrando nos primeiros níveis escolares ali. Né? E eu falo por experiência própria. Quando a gente fala de comportamento, muitas pessoas têm a síndrome da Gabriela. É, Conhece? Que é, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. E exato. aí já foi comprovado que isso é balela, isso é mentira. Então, se você fala essa frase no dia a dia, desculpa, você está mentindo para você mesmo. Porque neurologicamente é mais do que possível você mudar. Ah, mas aquela pessoa não tem jeito. Calma, pera. É lógico que ela tem jeito. É, Tem jeito sim. é, Porque o cérebro, ele muda o tempo inteiro. é. Independente do que você faça. Ó, a gente aqui na live, o cérebro ele já está sofrendo transformação. Então, uma curiosidade bacana é que o cérebro ele aumenta de tamanho. Só que é o seguinte, não é que ele vai ocupando espaço, espaço, espaço. Cada dobrinha daquela ali é o cérebro se transformando. Eu não sei se vocês já viram um cérebro, vocês estão aí na live, mas o cérebro ele é todo curvo, ele tem várias dobras. Então, quanto mais você vai praticando a neuroplasticidade, quanto mais você vai aprendendo e desenvolvendo algo, aquelas dobrinhas vão aumentando cada vez mais. E aí é por isso que a gente fala, o cérebro ele aumenta de tamanho, mas na verdade ele vai se adaptando dentro, né, da nossa caixa craniana aí. Então, é, só mais um parênteses aqui, né? Isso tem algo relacionado com a PNL. Na PNL, inclusive, a gente aplica bastante PNL no próprio NeuroCoffee. A PNL em si, ela desenvolve o tempo inteiro a neuroplasticidade. O tempo inteiro que você fala de PNL, que é programação neurolinguística, né? Sua comunicação, pensamento, cada vez que você modifica isso, muda uma palavra, você muda as estruturas do seu cérebro. Uhum. Né? Então, uma pessoa que repete muito, eu não sei, ou eu não posso, eu não faço, eu não sei o quê, você só está criando mais ali, né? Deixando mais forte a, a conexão do seu cérebro e passa a acreditar naquilo. É a mesma coisa, se eu falo que eu não posso, e eu falo que eu posso e desenvolvo habilidades e competências para isso, o cérebro ele vai entender a mesma coisa. Então, por isso que a gente fala, evita falar algumas palavras, Uhum. repete outras palavras assim, desenvolve habilidades tal. Vamos falar de hábito, então vamos trabalhar para eliminar esse hábito, vamos trabalhar para desenvolver um novo hábito. Então, não é porque você tem o comportamento que tem hoje que ele é fixo na sua vida. É justamente isso que a neuroplasticidade sugere, né? E, Então, pode e, falar, pode falar. e assim também, se você hoje deixar de repente exercer a profissão que você já exerce por algum tempo e você começar uma outra profissão ou carreira que seja, talvez você tenha dificuldade no começo, né? Por ter que aprender ali, por não saber realmente ter que aprender, né? Conhecimento mesmo, ter que adquirir o conhecimento. Mas depois que você adquire o conhecimento e coloca ele em prática, você pode se tornar tão bom ou até melhor do que a profissão que você tinha antes. Então, mas isso vai depender muito do que o Alex acabou de falar, do que você fala para você mesmo a respeito da sua capacidade em aprender, né? Agora, o que eu vejo são muitas pessoas focando muito somente naquilo que elas fazem e deixando um universo de conhecimento e aprendizado a ver navios. Porque hoje o que a gente sabe é uma gota do oceano. O que a gente não Uhum. sabe é o oceano, né? E quanto mais a gente puder pegar gotinhas e ir incorporando, não tem nada de errado. Mas eu vejo bastante pessoas, bastante mesmo. Pessoas assim, não, porque eu estudei para isso, eu me formei nisso, então eu tenho que seguir nisso. Às vezes não é nem por amor à profissão,
amor ao que faz, nem é. Às vezes é porque a pessoa fez essa escolha lá atrás. Mas talvez hoje na vida dela não seja tão relevante permanecer, né, fazendo aquilo, ou de repente ela tem a vontade de expandir um pouco a mente, mas acontece que não. Ela se fecha e ela fala, é isso que eu sei fazer, e se me tirar isso eu não sei fazer mais nada. E não é bem assim, todos nós podemos aprender. Se a gente for pegar dos últimos 2 anos, o tanto de habilidade que as pessoas não teve que desenvolver. Então aí está uma prova prática de que você consegue sim se desenvolver. Não mas eu nasci para fazer isso, ok, mas por que não se desenvolver mais? Por que não dar um próximo passo? Por que não aprender algo novo? Mesmo que seja no que você faça, mas como que você pode fazer isso de uma forma diferente? E aí tudo isso você vai trabalhando a neuroplasticidade, você vai deixando o seu cérebro mais robusto, vamos falar assim, né? Você deixa ele mais... Oi? Mais afiado. Você deixa o seu cérebro mais afiado. Então, neuroplasticidade é você transformar o seu cérebro. Seja aprendendo algo, reaprendendo. Vamos supor que você desenvolveu, você fez alguma coisa, parou durante um tempo, e quando você retorna a desenvolver aquilo, na prática, o seu cérebro ele também sofre mudanças, neuroplasticidade. E uma coisa que até você falou e que eu acho interessante se a gente pegar do que a gente estava falando até agora, a gente não saiu ainda muito do tema, neuroplasticidade, as pessoas acham que, por exemplo, passar no vestibular é só para quem é inteligente. Vestibulares, por exemplo, bastante concorridos, né? De vestibulares tipo de medicina, engenharia, tipo o ITA, né? Que realmente é bem concorrido. E um dos alunos do ITA, já formado há 5 anos, ele desmistificou tudo isso. Ele veio a público e ele falou que não são os mais inteligentes que entram em Harvard, em Oxford, em Stanford, mas são os mais preparados. É essa a diferença. Porque não é todo mundo que quer se preparar. Quando ele fala isso, a gente que estuda neuroplasticidade e aplica muito no Neurocoff, a gente de imediato entende que o quê? Capacidade do cérebro, né, de criar uma rotina de estudo, de se adaptar a determinado tipo de convivência e até mesmo de raciocínio lógico para determinada coisa. E aí o cara conseguiu entrar e mas é mais inteligente, mas a sociedade prefere, e isso é um tema para próximas lives aí, muito cuidado com isso, né? Essas tarjas, né? Esses Uhum. rótulos que a sociedade coloca. Esses são os mais inteligentes, esses são os mais... Gente, é tudo questão de treino. Tudo, exatamente tudo questão de treino. E o que acontece geralmente é que o cérebro ele foi desenvolvido para te proteger. Independente da situação, independente do que for, o cérebro a todo momento ele está querendo te proteger. Então, quando você fala, é você que eu falo, quando as pessoas dizem que, mas fulano de tal é mais inteligente, fulano de tal é mais isso, é mais aquilo, é porque, na verdade, você não se dispôs a aprender aquilo que ele sabe. Ponto. Exato. Sabe o que eu Ponto. lembrei? Você falando isso, Ah, o que eu lembrei? Olha o esse caderno. quê? Tá vendo esse caderno aqui? Eu tinha um caderno desse quando eu tinha, sei lá, 6, 7 anos, mais ou menos. A minha mãe era de 96 folhas, um caderno pequeno. A minha mãe... por que a Daiane é boa em exatas? Com essa idade pequena, o meu irmão já tinha aprendido a tabuada e a minha mãe fez eu preencher esse caderno inteiro. Cada folha dele tinha que caber a tabuada do 1 ao 10, né? Zero no... Eu já fiz isso. Eu fiz o caderno inteiro, inteiro. Eu, meu irmão, a gente fez com isso e com outras coisas. Agora, não é porque eu sou inteligente em matemática, mas o meu cérebro é treinado para fazer as contas de forma rápida. Exato. Exato. E aí entra, né, continuando, é exatamente isso. Você desenvolveu, mesmo que pequena, mesmo que criança. E aí é o seguinte, quando a gente é criança, o cérebro é aquela velha frase, né? A criança ela é uma esponja. Mas por que que a criança ela é uma esponja? Porque o cérebro está fresquinho, o cérebro está começando a aprender. E aí, o que diferencia um dos principais pontos, né?
criança, adolescente, adulto. É essa parte frontal aqui, que é onde a gente tem o raciocínio, é onde a gente tem ali o julgamento. Então, se você for pegar uma criança, sei lá, de 3 anos, falar para ela, me fala a tabuada do 9. Provavelmente, se ela não aprendeu, né, ela não vai saber falar. Exato. Então, esse é o ponto. Por isso que as crianças o tempo inteiro estão aprendendo coisa nova, o tempo inteiro, tudo ela quer pegar, tudo ela quer sentir. E quando a gente vai ficando mais velho, a gente começa a filtrar muita coisa. Uhum. Então a gente pega aquele brinquedinho, né, de encaixar o formato, né? Ou não aquele de encaixar o formato, sabe? Você tem uma caixinha, aí tem um triângulo, uma bolinha. Para a gente é muito óbvio aquilo. Mas por quê? A gente tem uma memória que ela armazena esses tipos de informações. Uhum. Cores, números, letras, palavras. Então, tem uma área específica do nosso cérebro que ela é responsável por esse armazenamento de memória. A criança, ela não desenvolveu isso ainda, né? Então, é... tem um comentário aqui. Então, tempo inteiro, a vida inteira, a gente tem a capacidade de aprender algo. Então, se você está ouvindo a live aí, você acha que você não tem, eu vou falar bem o popular mesmo, você acha que você não tem jeito, na Uhum. verdade você só não deu o primeiro passo. Ponto. E por que que você não fez isso? Medo. Medo, medo, medo. O medo, ele tem duas funções: alertar ou paralisar, né? Então, geralmente, quando as pessoas, né, nós mesmo, todo, como um todo, tá em território onde tem algo novo, o nosso cérebro fala assim: opa, opa, pera aí, calma aí, vamos dar uma segurada, porque eu preciso liberar energia para gastar com isso daqui. Mas hoje eu não quero liberar energia, não. Você fala, ah, tá bom então. Então não vou fazer, não. E aí entra, né, até o que a gente falou na última aula do Neurocoff, o mito da motivação. Eu só vou fazer quando eu estiver motivado. Cara, nem sempre você vai estar motivado para fazer. É o famoso ou vai ou vai. Ou aprende ou aprende. Eu lembro que quando eu comecei a estudar essa parte de neurociência, o funcionamento do cérebro, nosso cérebro inteiro ele é mapeado. Então imagina você ter um desenho de um cérebro, e nesse desenho ele tem, sei lá, quase 150 números ali, mapeando cada função e cada área. Primeira vez que eu vi, eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou entender tudo isso? Como que eu vou aprender tudo isso? E aí sempre vem os comos, né? Como, ou será que isso é para mim? Será que eu, quer saber? Acho que eu vou fazer um negócio mais fácil. Acho que eu vou ficar na área de design mesmo, que eu já sei fazer isso, então não preciso gastar tempo, não preciso gastar energia. E hoje eu pegar um cérebro, eu consigo mapear, eu sei o que é aquilo ali e tal. Mas por quê? Estudando. Estudando, aprendendo, reaprendendo. E cada vez mais, né, a gente acha, mas isso vai ocupar espaço na minha mente, na minha memória. Cara, é infinito, é infinito. Então, é basicamente isso. Se você tem um comportamento que não está te deixando ir para frente, está te paralisando, pode ficar tranquilo que você consegue sim mudar. Primeiro ponto é você ter essa consciência de que mudar é possível. Segundo ponto, né, nossa, a gente não vai aprofundar aqui, é o que mudar. Depois vem o porquê e o como mudar, né, que é o que a gente praticamente faz no Neurocoff. E vamos. Eu não estou conseguindo ler aqui o comentário. Eu também não estou conseguindo ver, para mim travou os meus comentários. Vamos dar É, continuidade aqui no assunto para a gente poder falar de tudo, assim. Quais hábitos que a gente deveria evitar para que a gente não diminuísse essa capacidade do cérebro de se readaptar, de se remoldar? O que a gente deveria evitar? Faz mal?
que é prejudicial para o cérebro, faz mal para a saúde? Ó, foi feito um estudo já sobre palavras, né? O poder que a palavra tem. Né? Então, Matsumoto pegou lá os potinhos, um potinho ele falou coisas positivas, outro ele falou, fez xingamentos, falou coisas ruins para esse potinho, e para o outro ele ignorou. Passando algum tempo, ele foi em cada potinho ali de arroz e viu que o que ele falava, palavras positivas, estava intacto, bonitinho. O que ele falou, palavras ruins, xingamentos, profetizando coisas ruins mesmo, estava preto, começando a embolorar, né? Estava preto já. E o terceiro, que ele ignorava todos os dias, estava começando a embolorar. Alex, mas o que você quer dizer com tudo isso? Que aquilo que você fala tem poder. Então, a nossa comunicação verbal, isso implica muito também no nosso cérebro. Imagina que praticamente aí nosso corpo inteiro ele é baseado em quê? Água. Então, o primeiro ponto é prestar atenção no que você comunica. Ponto. É comunicar. Então, quando eu falo comunicar, é o que você diz no seu dia a dia. Você é uma pessoa que só reclama? Você é uma pessoa que fala mal dos outros? É uma pessoa que não agradece? Só vê o lado ruim das coisas? Então, isso influencia muito no desenvolvimento do cérebro. Se a gente for pegar um outro ponto, a não prática de atividade física. A não prática de atividade física, né, deixa a sua neuroplasticidade menor. Certo? E, E eu pode acho falar. que a alimentação também, né? A E alimentação, alimentação. tudo que parece que. Eu sempre falo isso nas mentorias do Neurocoff. Tudo aquilo que você ingere pela boca não vai somente para o seu intestino, aquilo vai diretamente para o seu cérebro, porque tudo aquilo que a gente ingere, se a gente ingere, por exemplo, muita gordura ou muita comida rica em radical livre, por exemplo, que são coisas opostas. Se a gente, por exemplo, ingere tomate, frutas vermelhas, né, ômega 3, o que acontece? Esses alimentos, eles dão mais energia para as células, né? E dando mais energia para as células, eles ajudam o nosso cérebro também a ficar mais saudável, mais nutritivo e mais focado, né? Uma dieta com baixa ingestão de gordura, baixo álcool, né? Ou quase nenhum álcool, baixo açúcar, tende a deixar o nosso cérebro mais nutritivo, mais saudável, né? E já foi provado cientificamente que esse tipo de alimentação mais balanceada, mais saudável, ela aumenta a nossa cognição. Assim como estar acima do peso ou ingerir grandes quantidades de açúcar, de gordura, de álcool, diminui a nossa capacidade cognitiva. E o que é capacidade cognitiva, Daiane? Resumidamente, bem básico, a sua capacidade de raciocinar, de pensar, né? De tomar uma decisão assertiva, de fazer um cálculo simples. Ou seja, pegando o que você falou e o que eu falo agora, basicamente, se a gente pensar na pessoa saudável não como corpo sarado, mas uma pessoa que preserva a própria saúde, mantém, né, que a nossa saúde ela precisa ser mantida e sempre melhorada, que possível, basicamente o que a gente faz para o corpo, a gente faz para o cérebro também. Fora Total. fora respiração, Meditação. né? A meditação ela ajuda, a respiração também, porque uma boa respiração oxigena, leva mais oxigênio para o sangue, automaticamente o seu cérebro também fica, né, mais oxigenado. Então, assim, tem uma série, se a gente pegar o exemplo de uma pessoa saudável e que tem essas práticas, basicamente é um cérebro mais saudável, mais inteligente. Eu, exatamente. E fora que assim, você evita um monte de outras consequências, né? O Alzheimer, se você consegue, né, trabalhar para que seja evitado, até a própria depressão. Se você coloca isso em prática e entende que o seu cérebro ele é moldável, você consegue evitar esses problemas futuros. Então, é justamente isso. Aprender
algo novo, ele também te ajuda. Seja um instrumento musical, seja um idioma novo, ou uma nova habilidade mesmo. Tipo, agora eu quero estudar sobre comportamento. Você também consegue, porque o cérebro, ele te permite isso. Deixa eu ver se eu consigo ler o comentário aqui. Mas até onde isso é bom? Eu odeio tabuada justamente porque minha mãe me fez preencher vários e vários cadernos com tabuada. E tipo, o cérebro hoje criou um bloqueio de chegar ao ponto de alguém perguntar quanto é 2 vezes 2, eu não saber responder de pronto. Porque Tá, né? exatamente. O problema está aí. Não, Você precisa não foi o... bem assim, bem simples e resumido, tem que dar um novo significado. Ó, isso também é um assunto interessante para o cérebro. A capacidade que a gente tem de ressignificar as coisas que a gente não gosta e os traumas que a gente viveu, né? Porque Uhum. o que é uma pessoa que é limitada ou bloqueada? É uma pessoa que sofreu um trauma, não é em verdade, isso é real, como o caso do nosso amigo ou da nossa amiga, porque eu não vejo, é real, viveu esse trauma, deu um significado negativo e isso acompanha ele, né, ou ela até hoje. Ou seja, se ele ou ela consegue voltar que eu falo, gente, é só relembrar aquele momento e dar um novo significado, né? Não é viver o momento intensamente, não, mas dar um novo significado, né? Quando você dá um novo significado para o que você viveu, você muda a sua memória. Acompanhando é uma memória. Você muda a memória. Se você muda a sua memória, acontece que hoje você quebra esse bloqueio. Então, quebrar o bloqueio é isso. E aí você tem essa prática de ressignificar a memória, você tem o perdão também, de alguma forma você tem que perdoar a sua mãe, né? Entender o porquê que ela fez isso, o lado dela, querer entender, né? Buscar entender. Pode falar. É isso. É, você tocou num ponto que acho que a gente ainda não falou. A gente consegue voltar, a gente consegue ter acesso às memórias e dar um novo significado para essa memória. Então, na verdade, o que aconteceu, como a Day falou, você gerou uma emoção naquela situação. Então, o que é uma memória? A memória ela é gravada a partir da emoção. Assim, experiência. Quanto mais emoção tiver, quanto mais sentimento tiver naquele acontecimento, mais forte é a sua memória. Então, por que que é mais fácil a gente lembrar, sei lá, ah, da primeira vez que a gente ganhou um campeonato? Vou falar de mim. Eu jogava muita bola quando era criança. Como é que eu lembro? A primeira medalha que eu ganhei jogando bola. Poxa, dali foi um mix de emoção. Agora você perguntar qual foi como que aconteceu o gol, por exemplo, né, do primeiro jogo. Eu não sei, não lembro. Não teve a emoção tão significativa para mim. Agora, da final, onde teve pênalti, teve toda aquela galera vibrando e tal, ficou mais forte. É lógico que isso eu tô falando de uma memória positiva. Quando a gente fala de algo negativo, então vamos voltar lá. A criança, o tempo inteiro, ela está aprendendo. Se você for chamado de burro, se você for chamado mas você não sabe isso, você é feio, qualquer coisa que gerou que teve um significado e emoção, né, na verdade, que teve uma emoção, gerou um significado. Então E não foi o fato de aprender a tabuada, mas sim como foi aprender a tabuada. O porquê, né? verdade, como ele ou ela deu um significado para aquele aprendizado, aquela obrigação, né? Porque não para ele ou para ela não entendia como aprendizado e foi repetido, né? A gente precisa entender hoje em dia que, por exemplo, há duas coisas que são muito importantes. Nós adultos, estamos aqui na live, a gente tem a capacidade de pegar tudo o que aconteceu que não foi legal com a gente lá no passado, a gente ter essa consciência e dar um novo significado para que a nossa vida não tenha bloqueios, né? Bloqueios em todas as esferas, né? Bloqueio emocional, bloqueio mental, bloqueio cognitivo, bloqueio de capacidade intelectual mesmo. A gente pode fazer isso. Primeira coisa que a gente precisa entender isso. Depois, tudo que é repetido para uma criança, né, com intensidade emocional, fica
naquela memória mais profunda, mais gravada, que foi o que aconteceu, né, com o participante. O que aconteceu? Foi repetido. Tabuada você não faz uma vez, você faz repetidamente. Só que, por exemplo, o argumento dos meus pais talvez tenha sido diferente do argumento dos pais dele ou dela. Exato. Pais não falavam que era uma obrigação porque eu tinha que fazer. Eles falavam que eu ia me tornar mais inteligente e que eu ia ter um futuro mais feliz, mais brilhante. E automaticamente veio uma recompensa. Qual recompensa? Na sala eu era número um. Então, toda chamada oral eu ganhava estrelinha, eu ganhava meio ponto, eu ganhava um ponto porque eu era a pessoa que chegava até o final. E eu respondia tudo. Então, atrelado ao que eles falavam, o que eu tinha que fazer, mesmo não gostando, o que eles falavam e a recompensa, eu dei um significado positivo para aquilo. Mas vamos supor que nosso amigo ou a nossa amiga tentou fazer, não gostou. Aí os pais falaram que tinha que fazer porque tinha que fazer. E ainda, quando ele foi tentar fazer, ele não se deu bem em fazer. Aí não teve jeito, ele deu um significado positivo. E digo mais, isso vai levando a outras coisas. Porque a gente está falando de algo simples, que é uma tabuada. Tabuada, na prática, é algo simples, É, você pode né? fazer com calculadora hoje. Sim. Só que quantas coisas no dia a dia a gente não precisa, por exemplo, usar? Não a tabuada, mas precisa, de repente, usar, né, números, isso e aquilo. É que a gente começou a live falando, né, dessa parte de números e tal. Mas, onde eu quero chegar? Que isso também pode, né, te levar a outros bloqueios mentais. Sim, sim, Como assim, Alex? Por exemplo, ganhar dinheiro? sim, total. Já parou para pensar? Pode ser que é, quando a gente faz perguntas, a gente sempre fala isso, o poder da pergunta é libertador, porque através da pergunta a gente extrai as melhores respostas. Às vezes nem você sabe que tem essa resposta, mas a pergunta ela é tão chave que você fala, caraca, você consegue acessar coisas que no dia a dia você não acessaria. Então, é justamente isso. É voltar, dar um novo significado, né? Voltar nesse acontecimento, entender ali e dar um novo significado. Para que outras. Porque a partir disso, outras coisas você vai entendendo, né? Na verdade, você vai entendendo e tomando consciência de outras coisas. É, a gente não pode se deixar bloquear, né? Porque um bloqueio puxa outro bloqueio, né? Então, E assim, isso a gente está falando. a, Exato. a gente acha que é uma coisinha boba e não é. O que foi compartilhado na live é interessante e também algo que precisa ser trabalhado, sem dúvida nenhuma. Porque senão, é o que o Alex falou, talvez você não perceba, mas talvez você tenha um potencial, você já tem um potencial ilimitado, como o Alex falou no início da live. Mas talvez você esteja usando 10%, 5% do seu potencial, 20%, 30%, que seja 70%. Mas você poderia estar usando 99%, né? E não está usando porque bloqueou numa fase lá atrás. E um bloqueio gera outro bloqueio, gera outro bloqueio e assim por diante. Exatamente. Aqui foi um exemplo, né? A tabuada e tudo mais. Mas quando a gente vai mais profundo, você pega pessoas que têm dificuldade de se relacionar. Você tem pessoas que têm dificuldade de relacionamento no trabalho. Sim, Pessoas que têm dificuldade, que não para em trabalho nenhum. tem. Pessoas que, ai, tudo me irrita, tudo me irrita. Pera, calma. Como assim tudo me irrita? Não, tudo me irrita. A pessoa fez tal coisa, eu já não aguento e já explodo ali na hora. Opa, então peraí. Tudo é gravado, tudo fica gravado no cérebro. E por que é tão poderoso esse negócio de transformar o cérebro? Aí entrando um pouquinho numa parte mais curiosa e técnica, ao longo da nossa vida, como eu falei, né, a gente comentou aqui já, o nosso cérebro ele passa por transformações. Então, do 0 até os 4 anos, a gente tem uma estrutura. Então, o cérebro ele começa a se desenvolver algumas áreas específicas, até a parte de julgamento, mesmo que pouquinho ali, mas a criança, você chegar para ela e falar, ó, toma esse chocolate e dá uma caneca, ela sabe que a caneca não é um chocolate. Ela não vai pegar e vai morder a caneca achando que é um chocolate. Por quê? Porque ela já gravou aquilo, ela já tem esse entendimento. Quando a gente vai para os 4,
né, até os 6, 7, 10 anos, mais ou menos, você tem outra preparação cerebral. Que aí você já está indo na escola, a criança ela já está fazendo novos amigos, ela já está começando a aprender e desenvolver mais essa área frontal, porque é onde ela começa a fazer o cálculo de mais, de menos, aprende as primeiras palavras, o que é uma letra A. Então, por enquanto, ela vai falando, mas não sabe se pedir para ela escrever, ela não faz ideia nem o que é aquilo ali. E aí, quando a gente chega aos 14 anos de idade, mais ou menos, a gente sofre um processo chamado poda neural. Ou seja, o cérebro, pela sua inteligência, ele pega e faz uma poda. Ele elimina alguns neurônios. E por que ele faz isso? Porque muitos deles a gente já não usa mais, a gente não precisa. Alguns a gente usou uma vez e não usa mais. Por exemplo, pô, você tem 14 anos. Se você vai tomar um chocolate quente, dificilmente você vai querer tomar numa mamadeira. Por quê? Porque você já aprendeu a usar um copo. Tem pessoas com 14 anos que tem, mas isso foi um hábito que ela criou, que os pais permitiram e ela foi levando. Não é porque a criança gosta, não, porque os pais permitiram. Isso é treinável. Mas aquilo ali já foi esquecido. Então, quando acontece a poda neural, a gente elimina, faz uma limpa, uma faxina no nosso cérebro, nos nossos neurônios, para que a gente possa desenvolver outras habilidades, desenvolver outras funções cerebrais. E aí, quando a gente chega dos 14 até os 18 anos, ali mais ou menos, 18, 19 anos, começa a acontecer o desenvolvimento maior de outras áreas, principalmente a área do córtex pré-frontal, que é essa área que é a parte do raciocínio, do julgamento. Tomada Então, por de isso que decisão. Oi? Tomada de decisão. As decisões mudam. As decisões mudam, porque ali você já sabe com quem que você vai se relacionar, não relacionar conjugal, assim, tá? Se relacionar de amiguinhos, de amigas, você já consegue distinguir lugares que são bons, ruins, o que é certo, o que é errado dentro da concepção daquilo que você aprendeu, né? Ética, moralidade. Então, o cérebro ele já passa por um desenvolvimento ali natural. Alex, mas o que acontece então com os jovens que ainda é meio imaturo, tem aquele, né, aquela infantilidade, vamos chamar assim? Porque o cérebro frontal, ele não foi 100% desenvolvido. Ele ainda não passou por essa maturação. Então, quando a gente chega nos 20 a 21 anos, pronto. Aí você tem, sim, decisões mais concretas, né? O raciocínio mais completo. Então, se a gente for pintar, né, o cérebro de cores diferentes, você vai ver que cada área vai ficando um azul mais forte, né, mais puxado para o roxo, e as áreas vermelhas ali que são menos desenvolvidas, mas que desenvolve também. Não só essa parte aqui, mas o cérebro como um todo. Se a gente for falar de medos, a nossa área que é responsável pelo medo, né, o cérebro como um todo trabalha, tá? Durante o medo. Mas quando a gente fala de uma área específica, quando a gente é criança, praticamente não existe medo. Praticamente. Não é que não existe, mas praticamente o medo ele não existe. E por que isso? Porque tem uma área do cérebro que ela é desenvolvida também. Então, os seus medos, sejam eles físicos, né, ambientes, ou mentais, eles são desenvolvidos na sua vida, ao decorrer da sua vida. Ai, Alex, é verdade, porque quando eu era criança, nossa, eu falava com todo mundo e não sei o que e tal. E aí depois eu fui ficando mais tímido, eu fui ficando com medo de falar em público. Aí entra em outras coisas que envolve a parte emocional. Provavelmente você teve uma repreensão, provavelmente, menino, fica quieto, você fala demais. Então tudo isso vai gerando é, é,
modificações no seu cérebro. E aí, quando a gente vai dos 20 aos 30 anos de idade, a gente também sofre alterações. Porque aí, meu amigo, minha amiga, é onde você vai mais tomar decisão na sua vida se bobear. Porque é o momento que você fala, putz, e agora? O que que eu vou fazer? Como que eu vou ganhar dinheiro? Como que eu vou fazer dinheiro? Com quem que eu vou me relacionar? Acho que Eu dos 20 vou... aos 40, né? Oi? Dos 20 aos 40 é o período que a gente mais toma decisões, eu acho. Dos 20 aos 40 ali é justamente isso. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Então, Deixa eu falar. é, Ótimo. Vai concluindo, porque faltam 3 minutinhos. é. E aí eu só vou trazer um caso aqui de como o cérebro ele é poderoso. Gente, quando a gente fala de que o seu cérebro ele é treinável, não é que a gente está falando isso da boca para fora, não, viu? Isso já tem diversos estudos. Se você quiser me chamar aí, no Neurocoffee a gente traz todos eles. Tudo aquilo que a gente fala, a gente traz todos os estudos. E aí, tem um desses estudos, quando fala neuroplasticidade, que eu acho fantástico, fantástico. Todo o nosso cérebro ele é mapeado e exerce uma determinada função. Seja o movimento do braço, seja respirar, seja lembrar de alguma coisa, seja fazer você sentir medo e por aí vai. O que acontece, né, é que o cérebro, quando ele sofre algum tipo de lesão, ele tem a habilidade também de assumir papéis. E aí tem o caso dessa menina, não lembro exatamente o nome dela, mas aos 3 anos ela sofria quase 10 convulsões por dia. E a convulsão, né, de uma forma bem prática mesmo, é como se fosse um pane elétrico no seu cérebro. E aí dá aquela bugada e aí ele começa a mandar é, 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 impulsos ali de forma errada e na hora errada. Eita. Então, essa menina, aos 3 anos de idade, ela tinha esses problemas. Quando o médico foi consultar, ela tinha praticamente metade do cérebro danificado. A única solução para ela poder continuar a vida dela era remover metade desse cérebro. Né? Metade, no caso dela, todo o lado direito do cérebro dela. E os pais, imagina vocês, como pais. Já pensou? E aí toparam lá, fizeram a cirurgia. Hoje essa mulher já é adulta, é casada e leva uma vida 100% normal. Alex, mas como assim? Como que ela cresceu só com metade do cérebro? Simples. A neuroplasticidade fez com que o cérebro dela, a outra metade, pegasse todas as funções do lado direito e desenvolvesse. Então, não é só emocionalmente que o cérebro, né, não é só fisicamente, né? Porque imagina você não ter o lado esquerdo que controla todo o seu lado direito. Então, seu braço está mexendo no braço direito, é o lado esquerdo que está trabalhando. Está mexendo no braço esquerdo, é o lado direito. Mas emocionalmente também. Então, qualquer coisa relacionada a emocional, comportamento, relacionamentos, sim, é possível trabalhar isso. É possível, sim, mudar o significado, fazer com que você realmente viva uma vida aí mais feliz, mais plena, mais produtiva e por aí vai. E falando do nosso amigo aqui, que entrou na live, o Jones, ele Eu falou não vi aqui, deixa eu ver. que até os Pode falar. 35 não consegue construir mais. Se a gente pegar o caso da Nestlé, o Henry Nestlé, né, ele começou depois dos 40. O John Pemberton, que é o fundador da Coca-Cola, ele misturou o xarope com água gaseificada, ele era farmacêutico, ele teve essa ideia com 55 anos. O Ray Kroc, né, com 52, que o Ray Kroc do McDonald's, né? Aí a gente tem Tem o do KFC lá também, né? o Roberto Marinho da Rede Globo após os 40 também, do KFC depois dos 40, com 62 anos de idade. Então, totalmente possível.
É, Não é possível. o cérebro, ele desenvolve até o fim da vida. Seja ganhando, né, criando neuroplasticidade e desenvolvendo habilidades, desenvolvendo o cérebro de forma positiva, ou você também pode transformar ele de forma negativa, fazendo o quê? Perdendo neurônios, Total. perdendo, reduzindo o tamanho do seu cérebro. Não, e Tem um com outro hábitos estudo ruins, né? Com para o hábitos ruins. lado ruim, com hábitos ruins. Então, se você passou a sua vida inteira nunca praticou uma atividade física, primeiro que o seu cérebro ele vai mandar para todo o seu corpo ali, né? Falou, ô galera, braço, perna, é o seguinte, a gente não vai trabalhar muito não, porque se der uma esticada aí já era, vai dar ruim. Aí eu vou mandar dor para todo mundo. E quando a gente fala de aprender coisas novas, é só dar o primeiro passo. E eu escutei várias vezes já, ai, mas meu tempo já passou. Eu me considero um autodidata. Show! Na verdade, todo Todos somos. mundo consegue desenvolver. Ah, eu não sei nem se existe isso que eu vou falar, tá? Autodidatize. Desenvolver a habilidade de ser autodidata, né? Autodidata. Que é praticamente você aprender algo, eu não diria nem sozinho, né? Porque você sempre vai precisar de alguma outra coisa, principalmente informação. Seja no YouTube, seja livro, seja o que for, né? Mas parabéns, cara, parabéns. Isso daí é, é um ponto muito positivo, porque quando você quer, você vai lá, pega, se tiver a disciplina de realmente aprender, né, e desenvolver aí o cérebro. Mas o Johnny Ufa, muita garra. Gente, obrigada. A gente passou um pouquinho. Obrigada, mas a gente precisa encerrar a live. A gente tem outras aulas, temos mentorias. Um beijo, muito obrigada pela participação de vocês. A gente volta amanhã às 19 horas de novo, né? Eu chamo lá do meu perfil, ou vai ser chamado por aqui, e a gente se encontra de novo para falar de um outro assunto aí referente ao cérebro, nossa mente. o cérebro. Vou Valeu, abrir galera. Obrigado. Vou abrir caixinha de perguntas lá nos meus stories para vocês colocarem os temas que vocês querem que a gente aborde aqui, entre neurociência e Boa, comportamento. boa, Bom, boa. Obrigado, galera, pelos comentários, pela participação. Quem passou, quem só deu aquela olhadinha e falou, opa, legal, e saiu, foi resolver alguma coisa, vai ficar salva, vai ficar salva. Então, aprender sobre comportamento, funcionamento do cérebro, é o que eu sempre falo aqui. O nosso objetivo é te entregar um manual para você entender sobre seus comportamentos e como você usar o cérebro a seu favor. Todos os dias, desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir. Então, o nosso objetivo é esse. Sigam o Neurocoff, @neurocoff.br, que lá a gente também coloca, né, vai começar a colocar dicas, curiosidades, e cada vez mais nas lives a gente vai trazendo aqui assuntos relacionados a essa máquina tão poderosa. Fala, Henrique, boa noite, meu amigo. tchau. Abraço, gente, vai ficar salva.